Mateus 5, do 13 ao 16. Já acharam? Bem. Diz o texto: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te rogamos, Senhor, nessa noite, que fale aos nossos corações através dessa porção das Escrituras, e que teu Santo Espírito nos faça compreender a mensagem que o Senhor quer falar conosco. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a necessidade de se dar um bom testemunho através desse texto. E eu sempre gosto de fazer ter em mente o seguinte: o culto é para casais, mas mesmo que você não seja casado, a palavra tem que chegar até você, porque você veio de um casal e futuramente você vai formar outro. É a mesma coisa de um culto que é feito para pais. E aí quem não é pai ainda biológico fica assim: não vou não. Mas você foi filho, você teve um pai. E eu espero que sua relação com seu pai tenha sido maravilhosa, para que você tenha vontade de ser pai também. E se Deus não lhe deu esse dom, que você possa ajudar outras pessoas a serem bons pais através do ensinamento da palavra de Deus. Todos nós temos algo a ouvir e algo a acrescentar quando nos utilizamos dessa palavra. E quando eu falo da necessidade de se dar bom testemunho, obviamente que não vai ser só para casais, apesar de que a gente vai, obviamente, também trazer algumas questões próprias de família. Mas você que não faz parte de um conjunto conjugal, não se sinta excluído nessa noite. A palavra também é para você. Primeiramente eu quero falar sobre o sal. Qual a função do sal? Você deve pensar aí. O versículo 13 nos diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? O sal só serve para dar sabor ao alimento? Não. O valor primário do sal não está no seu sabor, mas sim no seu efeito de preservação. Esse é um primeiro ponto nesse versículo 13. Imagine que antigamente ninguém tinha geladeira. E como fazer com que os alimentos hoje refrigerados permanecessem intactos, conservados, utilizando sal? O sal era primordialmente usado como um conservante. Que bom seria se ainda hoje fosse assim, né? A gente come tanta coisa com conservantes e diz que faz mal, e antes era só o sal. Os discípulos de Cristo então são chamados a impedir ou retardar a corrupção ou queda do mundo. Como fazem isso? Preservando o caráter de ser sal da terra, preservando a propagação, a aplicação e conservação dos valores eternos da palavra de Deus nos locais onde nós vivemos. E aqui eu já tenho algumas coisas a falar acerca de nós. Se nós somos o sal da terra, o sal deve conservar aquilo em que ele é colocado, e nós somos chamados então a conservar a palavra de Deus sendo pregada, sendo aplicada e sendo conservada em todos os locais onde nós vivemos. Ou seja, nós precisamos viver a palavra de Deus como sal da terra. Tem certas coisas que não dá para a gente admitir como sendo próprias de nós
filhos de Deus. Não é que a gente vai conseguir ser os melhores do mundo, não vai, mas nós somos chamados a buscar essa conservação. Por mais que eu ainda tenha erros, por mais que eu ainda vacile, mas eu preciso conservar dentro de mim os valores eternos da palavra. E como a gente aqui já ouviu várias vezes, eu também já falei várias vezes, o pecado não pode ser uma constante, mas deve ser um deslize, deve ser a exceção da regra. Mas nem sempre tem sido assim no nosso testemunho de vida. E é esse o ponto. Muito obrigado, meu irmão. É esse o ponto, porque como a gente conserva os valores eternos da palavra de Deus, onde a gente vive, se o pecado na vida da gente às vezes passa a não ser a exceção da regra, mas a regra. Se a gente começa a se igualar a determinados comportamentos, a fim de ser aceito e não mostra qualquer diferença. A palavra diz que se o sal perdeu o seu sabor, ainda há uma pergunta: como restaurá-lo? Então dá para restaurar o sabor. Se eu hoje estou vivendo de uma maneira a não conservar, a não aplicar na minha vida a palavra de Deus, ainda existe um jeito de me restaurar, de buscar me consertar, de buscar acertar aquilo que eu não tenho levado tanto em consideração na minha vida. É uma das coisas mais terríveis de ouvir e de ver, quando alguém é filho de Deus e está no seu ambiente, ou de trabalho, ou junto com amigos, enfim, e alguém diz assim: é impressionante, essa pessoa na rede social é de um jeito e na vida real é de outro. Na rede social é família, é risada, está com todo mundo, mas na vida real ela trata todo mundo pelos pés, pisa na cabeça de todo mundo, se sente superior aos outros. Aí você diz: meu Deus, que coisa. Hoje infelizmente a gente tem isso, tem uma vida cristã de rede social e às vezes uma vida cristã de vida real. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ser crente em rede social é a coisa mais fácil do mundo. Posta um versículo de manhã, coloca um louvor à tarde, bota uma foto minha na igreja à noite. E se aquilo não representa a minha realidade, adiantou de quê? Curtidas inúteis, compartilhamentos mais ainda, e apenas as pessoas estão sendo enganadas por uma máscara que eu mesmo construo a partir daquelas postagens. E quando elas estão de frente comigo, ou quando elas precisam entrar em contato comigo e esperam um comportamento de alguém diferente, eu não mostro aquilo que mostrei através da internet. E quando alguém diz, e é porque é crente, muitas vezes a gente tem que ficar de boca fechada. Sabe por quê? Porque está dando razão, porque está dando brecha para isso. Ser sal é muito mais do que dar sabor. Esse é um ponto mínimo que a gente também vai tratar, mas o primeiro é se conservar íntegro dentro da palavra de Deus. Isso é que é difícil. Conservar a minha página, o meu perfil imaculado é tranquilo, é só selecionar bem o que eu vou colocar lá. Mas me conservar na minha vida dentro dos valores da palavra de Deus é muito mais complicado, porque por mais que eu selecione, eu ainda vou errar. Por mais que eu selecione amizades, eu ainda vou andar com pessoas que não acrescentam na minha vida. Por mais que eu selecione o que eu vou ver durante o dia, ainda alguma coisa vai me afetar e vai me levar para um caminho oposto. Por mais que eu selecione aquilo que eu vou ler, algumas coisas que vêm à minha mente através dos meus olhos também não serão produtivas para mim. É difícil se conservar no caminho certo, mas a gente precisa fazer isso porque nós somos o sal
da terra. A maior parte do sal usado em Israel era proveniente do Mar Morto. E é interessante que os depósitos salinos do Mar Morto não continham apenas cloreto de sódio, o NaCl que a gente aprende lá no ensino médio, mas também uma variedade de outros minerais. Só que ao longo dos anos esse sal ia perdendo o seu sabor. Chovia, aquele sal ia perdendo as suas características por causa das chuvas. Chegava a um ponto que ele não servia para mais nada. O que se fazia com esse sal então? Se usava como material para a construção de estradas. Era como se fosse uma areia. Só serve para ser colocado ali, realmente pisado, aplanado, para que fosse passada a estrada por cima. De igual modo, os cristãos que não permanecem, que não se conservam nos valores e na conduta expostos pela palavra, e não se mostram distintos da cultura que os cerca, fracassam na sua missão. O sal perdeu a sua qualificação, perdeu os seus minerais, por fatores externos, uma chuva, ou abundantes chuvas. A gente também pode se perder nessa missão que nós temos de ser o sal da terra, por questões externas. Mas e se eu disser que o maior culpado somos nós mesmos? Nós podemos perder o sabor por coisas que nós mesmos fazemos. Não são só os fatores externos, não são só as chuvas abundantes. Às vezes somos nós que não permanecemos nessa conduta que a palavra nos orienta a seguir. E aí é muito mais complicado, porque a limpeza não é externa, deve ser interna. E esse é o segundo valor que o sal tem, é a higienização. Interessante, quando a gente lê esse texto, a gente pensa no sal só para dar sabor, mas o sal serve também para limpar. Veja o que diz o texto de Ezequiel 16, do versículo 1 até o versículo 4. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém: sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Interessante esse texto. Quando nós nascemos, obviamente a primeira coisa que se faz é cortar o cordão umbilical, que é um laço tão forte que tem gente que ainda utiliza essa expressão para pessoas que são muito ligadas à família. Aí diz assim: fulano ainda não cortou o cordão umbilical, porque é muito ligado à mãe, é muito ligado ao pai. Bom, não precisamos necessariamente cortar o cordão umbilical nesse sentido, porque sempre precisaremos da família, e é sempre bom estar perto deles e não ligar somente na hora da necessidade, mas estar em todos os momentos em que nós, de fato, nos sentimos bem perto deles. Não só quando, meu pai está doente, vou lá. Não, aproveite enquanto ele está com saúde também. Minha mãe quebrou o pé, não vai poder fazer a feira, eu vou ter que fazer a feira para ela. Não, faça independente disso, esteja próximo. Mas interessante que o processo é esse: corta-se o cordão umbilical, o bebê é lavado, tira-se todo aquele sangue que ele está encharcado, e aí, depois de tudo isso, ele é envolto em panos e é colocado perto da mãe. A primeira roupinha que ele tem é do hospital. Ele está lá envolto e vem para perto da mãe. Depois, uma segunda higienização, aí sim ele vai vestir a primeira roupinha que foi separada para ele, depois daquele momento de parto. E nesse caso aqui, a palavra que vem a Ezequiel, através do Senhor, é contra Jerusalém, dizendo que Jerusalém teve um nascimento
diverso, inadequado, porque não foi seguido todo esse processo, ou seja, não foi higienizado, o cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa, ou seja, se não está limpa, a gente sabe o que está, e não foi esfregado com sal nem enrolado em panos. A lavagem com água não era suficiente, era necessário que se colocasse sal também, para que aí sim viesse os panos. Assim como a higienização de um recém-nascido envolvia a lavagem com água e sal, para que ele pudesse realmente ficar limpo e ser envolto em panos, nós temos a responsabilidade de salgar essa terra, limpando a iniquidade existente nela, retirando a mentira, retirando o engano, com a verdade que há no Evangelho de Cristo. Nós precisamos mostrar um testemunho de vida diferente, que ao invés de afugentar e confundir os que andam perdidos, vai apontar um novo caminho a ser seguido. Quando alguém olha para nós e percebe que o que nós fazemos é semelhante ao que todos fazem, que em nós não há diferença, nós estamos a ponto de afugentá-los. Eu tenho tido algumas experiências ao longo dos anos com pais de alunos cristãos, e muitas vezes eu preferia que eles não dissessem que são cristãos, porque não é simplesmente, meus irmãos, que as vestes estão sujas pelo pecado e que Cristo vai lavá-las no momento de uma conversão. É porque a boca está suja, com palavras que não abençoam, com palavras que nos deixam impressionados com a falta de temor a Deus que aquela vida tem. A facilidade de enganar e dizer: eu estou fazendo determinada coisa quando não se está. Eu vou em determinado momento quando nunca vai. Eu amo e cuido dos meus quando não é isso que parece no trato real. A gente hoje continua tendo uma visão de é mais fácil eu falar do que fazer. Hoje é muito mais difícil escutar em qualquer música, seja ela cristã ou não, que alguém ama o outro. As relações estão muito diferenciadas. Então é difícil você perceber alguém se declarando amorosamente para outra pessoa e elevando as qualidades que o fizeram amar. Agora imagine alguém que gera um filho e diz: eu amo, eu cuido, é a coisa mais importante da minha vida, eu mato e morro por ele. Mas no momento que é solicitado de ir à escola, porque seu filho está chorando, você diz: não, agora eu não tenho tempo não, porque eu estou no trabalho. Não posso ir porque eu estou sem carro. Meu marido está a trabalho, está viajando. Eu não posso sair de casa, estou preparando o almoço. Que tipo de amor é esse que você não larga tudo que você está fazendo e corre atrás do que você gerou? Que tipo de cuidado é esse que você deixa alguém chorando, precisando do seu consolo, porque você está fazendo o almoço? Que tipo de cuidado é esse que você não pode parar a sua vida e conversar com alguém que quer orientar seu filho, porque não tem tempo? São coisas que revelam que esse testemunho, que precisa ser diferente, está sendo muito igual a de outras pessoas, porque é isso que eu escuto todos os dias, de pessoas que não são cristãs. Olha, resolva por aí porque eu não tenho tempo não. Fala com ele aí, o que precisa fazer, faça, porque eu tenho muita coisa para fazer. Peraí, você tem muita coisa para fazer, mas você não vai cuidar de sua família. Você tem muita coisa para fazer, você não pode conversar com o filho. Você tem muita coisa para fazer, mas você não pode perguntar a ele: o que é que está acontecendo que você está chorando dentro do meio de uma escola?
O que está acontecendo com você? Você está cortando seus braços, eu não quero ver você assim. Por que você chegou nesse ponto? Porque você não fala comigo, porque você não se abre. E nós temos hoje famílias cristãs passando por esse tipo de coisa e não saem da inércia, da ignorância. Deixa a coisa acontecer. Vai acordar quando? Quando o filho morrer? Quando acontecer algo bem pior? A gente foi chamado para fazer uma diferença. Nossos filhos precisam se sentir os mais amados. Por maior que seja a nossa dificuldade de até dizer, meu filho, eu te amo, mas ele tem que se sentir. Por mais que você não diga, mas quando você abraça, ele sabe, eu estou sendo amado. Quando você vai atrás na escola de saber como ele está sendo amado. Quando você se preocupa com o dia a dia dele, pergunta como você está, ele está se sentindo amado. As nossas esposas precisam se sentir as mais amadas. A gente tem que se preocupar se está faltando alguma coisa para elas. Se elas estão se sentindo confortáveis com a nossa condução dentro de casa, com a forma como nós temos decidido os caminhos que aquela família vai trilhar. Os nossos esposos também precisam ser os mais amados, minhas irmãs. Quando eles se sentem de fato nessa posição, respeitados, ajudados, fortalecidos pelas orações daquela que sabe ser submissa a Ele como ao Senhor, porque Ele a ama como Cristo amou a igreja. A verdade que há no Evangelho deve ser o nosso distintivo, para que a gente limpe o que há na sociedade, que a gente vê como sendo ruim, mas que às vezes a gente mesmo reproduz. O texto que nós lemos coloca que o sal tem a função de dar sabor. E Jó 6, versículos 6 e 7 diz o seguinte: come-se sem sal uma comida insípida. Eu tive a oportunidade de passar um tempinho em hospital nesses últimos 2 meses. E como é ruim comida de hospital, meu Deus do céu. É por isso que todo mundo que faz cirurgia volta mais magro. Não é possível. É farto, né? O almoço muito farto. O jantar do mesmo jeito. Tem 5, 6 opções para você comer, mas nenhuma tem gosto. Um jantar com inhame sem sal, sopa sem sal, arroz sem sal, e ainda acompanha um chá sem açúcar. Me desculpe quem é da tribo do café sem açúcar, do chá sem açúcar. Eu não consigo ser tão evoluído assim. Tem que ter pelo menos um pouquinho. Meu Deus. De manhã a mesma coisa. Ai. Eu fico com pena com quem é o paciente, porque às vezes qual é a dieta? Chá. Libera para pastosa, papa. Terrível, né? Come-se sem sal uma comida insípida. Você come porque o tempero é a fome, mas não dá, é intragável. Não tem condição. O texto ainda diz: a clara do ovo tem algum sabor? O pessoal que vai para a academia adora albumina presente na clara do ovo. O que é que você faz para tomar albumina? Bota dentro do leite ou dentro de um suco, porque o suco e o leite tem sabor, a albumina não tem, ainda mais em pó. Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa repugnância, é o que diz o texto. Causa mesmo. Mas assim é conosco. Se nós perdemos o sabor, se nós não cumprimos a vontade do Senhor, se nós não damos um bom testemunho, que somos convocados a dar, certamente isso vai causar repugnância em Deus. Coloquei ele para ser diferente, para ele ser saldo da terra. E o que ele tem feito? Nada de diferente. Ele está dando sabor. Tudo que ele faz é como se fosse uma comida insípida. E não dá para se comer sem sal uma comida insípida. Os ímpios não vão querer ser como nós, se não virem em nós um bom procedimento.
Assim como alguém não vai querer tocar numa comida e se alimentar dela se não vê que ela tem sal. Se as pessoas que confessam a Deus perderem as suas qualidades distintivas, elas se tornarão inúteis e ineficazes. Se o meu testemunho não é adequado, como a palavra que eu prego vai fazer alguma diferença na vida daquele que escuta? Se eu não sou diferente daquilo que todo mundo tem visto, se eu sou mais do mesmo, como pessoas virão a Cristo através da palavra aliada ao meu testemunho, ao meu comportamento, à minha forma de agir? Mas vem o versículo 14 até o 16, dizendo que nós também somos a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Certamente, pelo que eu vejo aqui, há alguns poucos que não são da época que eu vou falar agora. A maioria é. Selby. Alguém lembra aqui da época da Selby? Antes de 2000? Então quem tem de 25 anos para frente vai lembrar. Era muito comum ter falta de luz, né? Era muito comum ter falta de luz. Era muito comum a gente ficar agoniado porque tinha acabado de fazer a feira, a geladeira fazia só aquele barulhozinho. Morreu. Ai meu Deus, a prosdóximo marrom lá da casa dos meus pais. A pobre. Só a luz e o ar. E ela ficava lá sem a luz, porque acabou. E sem luz tudo é escuro. Acho que quem fabricava velas ganhava muito dinheiro naquela época, porque a gente pegava o pires, virava, colocava em cima de um copo e pinguinhos de cera, coloca a velinha, coloca em cima da televisão. Hoje não pode fazer isso porque a televisão é bem fininha, mas naquela época podia, televisão de tubo. Botava em cima da televisão para iluminar a sala. Tinha que ser num local mais alto. Então, estante, rack, esquece. Uma estantezinha, uns livros assim de lado, botava ali a vela e iluminava a sala. Em cima da geladeira para iluminar a cozinha. Em cima daquela farmacinha do banheiro para iluminar o banheiro. E assim por diante. Sem luz, era bom de viver? A gente ia para o orelhão mais próximo ligar para a Selby, gastar as fichazinhas e dizer: ó, estou aqui na rua tal, faltando energia, vai voltar quando? A pessoa dizia 20 horas. Aí daqui a 10 minutos você dizia: ainda não voltou, vai voltar quando? E você começava, quanto mais tempo demorava, mais você ficava agoniado. Interessante que a gente não pensava que sem luz, sem energia elétrica, tudo ia estragar. Mas antigamente tinha isso? Não. Era com sal que a gente conservava. Quando não havia luz, o sal fazia as vezes da energia que hoje conserva tudo. Mas aí a gente vai para o lado que agora quer ser mais moderno e quer ter luz sempre, quer ter energia sempre. Parece que hoje a gente é plugado na parede, e quando tira a gente da tomada, morre a pessoa. Hoje a gente sem energia realmente é difícil. Teve um dia que faltou energia aqui, eu preguei sem microfone. Foi difícil, hein? 40 minutos mais longos de um sermão sem microfone. E a voz da gente vai ficando cansada, como a minha está hoje. Mas a gente tem que aprender que lá atrás tinha isso não.
Então, isso aqui é muito bom, mas não é um fim em si mesmo. De forma prática, no nosso dia a dia, a gente compreende que a luz tem como função iluminar os ambientes. Quando faltava luz, a gente só queria iluminar aquele ambiente. A gente se preocupava mais com outra coisa. No outro dia, quando a luz voltava, a gente ficava feliz da vida. Quando botava o dedo no interruptor, está tudo iluminado de novo. Guarda o restinho das velas para a próxima vez, que não demoraria tanto. Quando se ilumina um ambiente, tudo se torna visível. Então a nossa preocupação era: acende a primeira vela para a gente começar a passar nos ambientes e pegar o que a gente vai necessitar enquanto não volta a energia. Então a gente tornava as coisas visíveis e ia buscando cada uma delas, só o que era essencial. Quem já tinha que estudar para fazer uma prova no outro dia e ficava lendo à luz de vela, hoje está aí, usando óculos. Meus irmãos de óculos aí, que luz incandescente não era bom, mas era melhor do que ler a luz de velas. Mas a gente buscava o que era essencial, porque não tinha outra coisa a ser feita. Mas no contexto da palavra de Deus, a luz não é só para iluminar o ambiente, não é só para tornar uma coisa mais visível, para que eu possa pegá-la e desfrutar daquele momento enquanto volta a energia elétrica. A luz é trazida como um elemento que dissipa as trevas, fazendo com que a gente não ande mais pelos caminhos onde os nossos pés certamente vão vacilar. Se a gente ia ao banheiro e escovava os dentes, aquela água respingava e apagava a vela. A gente enxergava mais alguma coisa? Não. E até que a gente achasse a próxima vela no outro ambiente, a gente saía tateando e tropeçando. Quando a gente não vê as coisas, quando a gente não tem essa luz presente na nossa vida, a gente começa a tropeçar. Sem a luz do Evangelho, a nossa vida é aos trancos e barrancos. É se desviando dos pedregulhos e caindo em vários deles. Em Isaías 60, de 1 a 3, Deus prometeu que a luz de sua glória em Israel atrairia todas as nações. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Veja, as nações virão à sua luz. Não é que eles vão ver uma luz, é que eles vão caminhar até essa luz. É um lugar. Tipo, eu fui à igreja. O acraseado está indicando que eu fui a algum lugar. E as nações virão a algum lugar. O lugar onde tem luz. As pessoas se chegarão ao Evangelho quando virem onde tem essa luz. Por que as pessoas adentram esse local onde nós estamos aqui agora? Por que elas passam por aquelas duas portas de correr? Porque elas entendem que aqui elas vão achar a luz do Evangelho. Porque se aqui fosse apenas trevas, trevas elas já encontram lá fora. Então quem se chega aqui quer escutar a palavra de Deus, quer escutar orientações para a sua vida, quer ser envolvido pela luz do Evangelho. Tem muita gente precisando ser iluminado por essa luz. E se a gente é a luz do mundo, a gente pode mostrar um pouco, uma pequena fagulha, uma pequena centelhazinha daquilo que é imenso. Com as nossas atitudes nós mostramos um pouco de quem Deus é e o que Ele faz por nós. As pessoas vão se chegar se perceberem isso, mas elas vão se afastar se naquele que tem o rótulo de luz não tiver
um pingo de iluminação. Jesus é a luz do mundo. João 1,9 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E João 8,12 diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós somos atraídos por essa luz, a luz do mundo, e passamos a não mais andar em trevas, mas ter a luz da vida, nós somos transformados de forma que as nossas boas obras atraem pessoas a se tornarem adoradores de Deus. Veja o que diz 2 Coríntios 4,6: pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Através de Cristo nós conhecemos a glória de Deus e somos chamados a viver para a promoção dessa glória e levar outros a também viverem para a glória de Deus. A luz de Cristo agora brilha por meio da sua igreja. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. 1 João 1, do 5 ao 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Ele é totalmente santo. Nele não existe pecado. Nele não existe mal. Você pode tranquilamente entender esse versículo dessa maneira. E ele diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que sou filho de Deus, mas eu faço aquilo que o filho da desobediência faz, eu estou mentindo e não estou dizendo a verdade. Se o meu testemunho é diferente do que essa palavra diz que deve ser, eu estou mentindo, não digo a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cada vez que eu busco viver em conformidade com a palavra, de um modo que agrade a Deus e que glorifique a Ele, Ele me faz estar unido àqueles que também, apesar das suas debilidades, buscam viver da mesma forma. Por isso que nós temos comunhão uns com os outros. Nós todos somos pecadores. Todos somos falhos. Mas por que nós andamos de cabeça erguida? Porque nós somos salvos pela graça. E porque temos todos os dias a se renovar em nós a sua misericórdia. Por conta disso, nós continuamos caminhando, tropeçando aqui, se levantando ali, pedindo que Ele nos guarde do mal. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente erra, mas nenhum erro nosso é mais para a nossa condenação. E todas as vezes que a gente erra, a gente sabe que está errado. E o fato de saber que estamos errados nos leva a voltar à oração, pedir perdão a Ele, sabendo que nele nós sempre teremos uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma milésima chance. Logo, se a luz de Cristo brilha por meio de nós e nós devemos andar na luz, não nos é permitido ter atitudes de quem é conduzido através das trevas. Longe de nós qualquer coisa que faça lembrar aquilo que as pessoas que são conduzidas pelas trevas fazem. Faz bem pouquinho tempo que a gente falou sobre isso. Só o mencionar o que eles fazem em oculto é abominável. Imagine fazer junto.
nós não podemos, para poder falar a eles o que deve ser feito na vida de um cristão, nós não podemos apresentar em nós os mesmos comportamentos que nós condenamos. Eu estou cansado de escutar pessoas dizendo assim: eu não vou mais para a igreja porque é um bando de hipócrita. Está totalmente errado? Infelizmente não. Mas por que a gente não deixa de ser, então? E não dá oportunidade dessas pessoas falarem assim conosco? Porque quando a gente disser assim, você deve amar seu filho, aí o outro diz assim, o teu parece um menor abandonado. Porque quando você diz assim, olha, meu irmão, você como um crente deve amar sua esposa. Quando você se converter, você deve ser a pessoa que mais ama sua esposa. Aí ele vê em você alguém que se irrita facilmente, que grita com ela, como está gritando com o seu subordinado na empresa, a quem você não tem a menor consideração. Aí você vai pregar para outras pessoas dizendo assim: olha, aquele que é filho de Deus precisa ser um bom filho, honrar o seu pai e a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Você não visita seus pais, você não respeita a opinião deles, você não leva em consideração a experiência de vida que eles têm, discute para impor a sua opinião. Não nos é permitido, como luz do mundo, ter atitudes de quem é conduzido pelas trevas. Antes, nós devemos apresentar uma vida condizente com os valores do Evangelho, que reflitam a transformação divina promovida no nosso ser e tragam a glória devida ao Deus que nos salvou. Para não cansar os irmãos, vamos às 3 últimas colocações, para que a gente vá para casa refletindo acerca daquilo que a gente deve ser enquanto sal da terra e luz do mundo. Primeiro, nós vamos salgar a nossa sociedade quando nós tratarmos melhor os nossos pais. Quando nós formos melhores maridos e esposas. E quando nós formos melhores servos de Deus dentro e fora da igreja. Nunca me esqueço da história, não sei se é verdadeiro, se é apenas uma anedota gospel, mas do menino que dizia para a mãe: mamãe, vamos morar na igreja, que aqui papai é tão bom. Papai trata todo mundo bem, é simpático com todo mundo, senta perto de mim e ora, lê a Bíblia. Em casa ele não é assim. A gente precisa ser dentro e fora. Seremos luz, em segundo lugar, neste mundo, quando a nossa pregação e testemunho ajudarem a tirar pessoas de um caminho de trevas. Certamente você tem alguém no seu convívio, seja da sua família, seja do seu trabalho, e você diz assim: eu gosto tanto dessa pessoa, eu queria tanto que ela pudesse experimentar o melhor nessa vida. E qual é o melhor presente que você poderia desejar que ela recebesse? Você já se alegrou com ela quando ela casou, você já se alegrou com ela quando ela teve o primeiro filho, você se alegrou com ela quando ela comprou um carro novo, quando ela finalmente comprou a casa própria. Mas eu tenho certeza que no nosso coração a maior alegria é quando ela realmente tiver a certeza de que tem uma vida eterna. Esse é o melhor presente que a gente pode receber. Quando a nossa pregação e o nosso testemunho ajudarem a trazer esse vislumbre na vida dessas pessoas, e elas saírem de um caminho de trevas e virem para o lado da luz, aí a gente realmente foi luz nesse mundo. Quando nós tornarmos mais visível por meio do nosso testemunho o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E em terceiro e último lugar, nós somos chamados a ser sal numa terra insípida, sem sabor. Semana passada, ao terminar a pregação do domingo à noite, em outra igreja, uma irmã me perguntou se do tempo que eu comecei a trabalhar com a educação até hoje as coisas mudaram. E eu disse: minha irmã, de 2005 para cá muita coisa mudou, demais. E ela disse: e o que é que mais lhe chama a atenção? Eu disse: a forma como há desrespeito de adolescentes, crianças, jovens, para com os funcionários, diretores, professores, na mesma intensidade que eles desrespeitam os seus próprios pais. Ou seja, uma coisa é reflexo da outra. Você não respeita o pai, vai me respeitar? Resumindo. E aquilo me fez pensar justamente nisso. Nós somos chamados a ser sal da terra, numa terra que não tem sabor, que é insípida, que é difícil viver nela, que muitas coisas a gente olha porque tem olho, mas é intragável, não dá para entrar no nosso coração, a gente não aceita. Ainda bem que a gente não aceita. Quando você liga uma televisão ou vai para a internet, que você vê lá que o marido esfaqueou a esposa 30 vezes, não dá para isso entrar na nossa mente como uma coisa normal. Não dá. Um pai que teve que amarrar o filho num pé de mesa, porque senão ele vai roubar coisas dentro de casa para comprar drogas. Isso não é normal. Isso não entra na minha cabeça. Não deve passar pelo meu coração como uma coisa tranquila. A gente não pode deixar a mente cauterizar e achar que é natural tudo isso, porque todo dia a gente vê. É por isso que nem todo dia eu me exponho a esse tipo de coisa. Porque eu sei que quanto mais a gente vê, parece que mais vai se tornando natural e chega ao ponto que não vai impactar mais. Quando a ideia é que sempre continue impactando, sempre continue incomodando, sempre continue nos levando à reflexão de que por que essa sociedade está assim? Porque a gente não está sendo sal da terra da maneira que deveria ser. Esse sal não está dando esse sabor. Esse sal não está higienizando do jeito que deveria. Esse sal não está conservando os valores do jeito que deveria. Nós somos chamados a ser luz no mundo que está envolto em densas trevas, pessoas perdidas na escuridão. Você pergunta hoje a uma pessoa de 14 anos de idade o que você quer da sua vida daqui para frente, e ela responde numa folha de papel pautado: morrer. Isso não é normal. Qual a pessoa que você mais confia na sua vida? Eu não confio em ninguém, porque ninguém presta. A gente tem escutado de pessoas cada vez mais jovens discursos que são extremamente negativos, que são muito pesados, que são de pessoas que realmente não têm a menor perspectiva. Mas nós somos chamados a mostrar a elas que existe aquele que é a luz do mundo. E que quando você encontra a luz do mundo, você começa a ver melhor o que há na sua frente. A luz do mundo faz com que a gente não pense mais em morrer, porque não tem sentido na nossa vida. Ele, o trabalho para Ele, o louvor a Ele, a adoração a Ele é o sentido da nossa vida. A gente começa a pensar numa vida que é eterna, que não vai se acabar e que não vai ser monótono estar lá. Se hoje a gente se aborrece, se entristece com coisas que
não são tão atrativas aos nossos olhos. Rapidamente a gente desliga qualquer coisa porque isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui não faz sentido para mim. Mas quando a gente começar a se sintonizar na eternidade, a gente vai perceber que vai estar sempre sendo atraído por algo muito impactante. Essa semana alguém me perguntou: será que nós vamos ver Deus face a face? Que expectativa! É uma coisa, é uma atitude só, é ver face a face. Mas imagine a eternidade vendo face a face. Você passou a vida lendo aqui o que Ele fez, o que Ele é, e em algum momento você finalmente vai ter essa oportunidade de ver aquele que fez tudo por você e de saber exatamente como Ele é. Acho que eu sou capaz de ficar a eternidade só olhando, só contemplando, e já basta. Não precisa nem tocar, só olhar, já é muita coisa. Eu queria que os jovens que eu conheço, que eu trabalho junto, que as pessoas que eu conheço tivessem essa ideia, do mesmo jeito que elas têm por aqueles que eles são fãs. A gente vê quarteirões lotados de gente esperando para comprar um ingresso, ficam na última fila, vem aquele cantor, aquele artista bem pequenininho, é mais fácil acompanhar pelo telão do que olhar para o palco, mas eles já ficam assim: eu estava naquele lugar, no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu estive lá. Eu tenho até uma fitinha para provar, que eu comprei lá no comecinho do local do show. Imagine você poder dizer: eu não estive, eu estou. E eu não vi pelo telão, e eu não vi pequenininho, eu estou do lado daquele que não é meu ídolo, que vai morrer, que vai perder a fama, que vai perder o dinheiro, que vai perder a relevância, mas do meu Senhor e Salvador, o meu Pai, que nunca perdeu a importância na minha vida. Nós somos chamados a ser agentes de modificação, de transformação da sociedade que nós vivemos, pela pregação do Evangelho que nós temos nas nossas mãos, mas não só na nossa mão, na nossa mente e no nosso coração. Então façamos a diferença, para o louvor e glória do nosso Deus. Amém?